conscientização está bem clara da população, né? O pessoal já está consciente do que está acontecendo. E eu acredito que mudanças significativas dentro do Congresso pode ser que ainda demorem, por causa das manipulações e manobras que ainda existem dentro da cúpula do governo e de aliados. Tipo, agora a reforma ministerial, achamos que ia ter uma reforma realmente significativa, houve só a distribuição do país, é como se, não, vou dividir esse pedaço para você, esse pedaço é para você, mas fiquem do meu lado. Eu acho que é vergonhoso a gente ter que aceitar esse tipo de coisa e a nossa representante fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que ela tem o poder suficiente para consertar tudo, mas não faz, porque tem medo de cair. Se ela tem medo de cair e acha que só as pessoas, os aliados que podem segurar ela lá, ela deixa de confiar na população que colocou ela lá. Acaba traindo o nosso voto. Queria ressaltar também a competência que o povo tem em sua participabilidade. Que as pessoas, para cobrar, eles têm que ser participativos. Em uma dessas viagens, como todos sabem que eu viajo com meus alunos no Brasil todo, que a gente faz concurso no Brasil todo, eu fui indagado por um cidadão em uma praia chamada Genipabu, em um quiosque da praia, uma pessoa simples, e ele me perguntou, mas como é que a gente vai participar se são eles que fazem a lei? Quando ele falou eles que fazem a lei, eu entendi imediatamente que isso era uma alusão ao legislativo, porque cabe ao legislativo editar leis. Ele disse, eles editam da forma que quer, e a gente pergunta a ele quantas vezes você participou. A gente percebe que quando o povo participa, ela está lá, bem claro, iniciativa popular. Então existe a possibilidade jurídica perpetrada na Constituição Federal, dando a possibilidade de participação. Então, não adianta só inconformidade. É necessário também, evidentemente, respeitando todos os instrumentos jurídicos, sem discussões de politicagem, que é o que atrapalha, eu entendo, o segmento, mas uma discussão séria de como está funcionando o nosso legislativo. Se esse é o Brasil que eu quero para minha filha, se esse é o Brasil que eu quero amanhã. Eu não fico triste. Eu perguntei à minha filha, o que você quer ser? Ela é uma criança de 8 anos. Ela olhou para mim e disse, papai, eu tenho muita vontade de ser professora. Mas tantas vezes eu vi o Senhor se queixar da situação a que se encontram os professores, massacrados, com a política desonesta. Então, mas também percebo que muitas vezes a minha categoria não participou. Fundamentam uma greve no desejo, muitas vezes, não são todos, mas existe um grupo de ficar em casa, encarar a greve como um pequeno período de férias. Então a gente tem que procurar fazer uso do direito que nós temos garantido na Constituição Federal, que é o direito de participar. O legislativo ele vai editar leis porque a gente participou indireta ou diretamente. Participou diretamente através do voto direto secreto. Lembre-se, o plebiscito é um instrumento usado antes da criação da lei. O referendo posterior à criação da lei. Então, até mesmo após a lei em vigor, existe uma possibilidade de referendo quando a não adaptação do povo existir. Quando não agradar a todos, se a gente observar quantas leis foram criadas, quantas leis que não diminuiu a criminalidade. Nossos estabelecimentos de ressocialização estão abarrotados. Então a gente tem que ter muito cuidado com a política social que vem sendo feita, com a nossa responsabilidade quanto cidadão. Será que eu estou sendo cidadão? Será que eu estou vigilante os direitos, os emolumentos que a Constituição Federal me tem dado? É muito plausível que seja feita uma reflexão nesse sentido, no pensamento da nossa responsabilidade objetiva, quanto cidadão, quanto pais, que vamos ter nossos filhos
no Brasil do amanhã. Não a gente pensar apenas no Brasil que nós estamos e amanhã. Eu acredito que a população demorou muito para tomar uma medida com relação ao que está acontecendo. Acho que por isso que chegou ao nível que está hoje. Acho que desde o começo, eu vou no hospital, eu não tá me agradando aquele atendimento, eu já ter reclamado, sabe? Mobilizar uma situação para o que eu não esteja gostando. Eu acho que se isso fosse feito desde o começo, porque como o professor Jânio tinha falado, é questão histórica, questão cultural. A gente se utiliza desse tipo de fundamento para justificar. Ah, mas isso já acontecia. Ah, mas não, gente, isso não é normal. A gente não pode tomar isso como normal. Ah, isso sempre aconteceu. Sim, isso sempre aconteceu. A gente não pode... Tem pessoas que, às vezes, para justificar, vai ler a história. Cara, eu não quero ler o passado. Eu não quero ler o passado, eu quero mudar o meu presente. Eu não quero repetir os erros do passado. E assim, estudando história, a gente tem que mudar os erros do passado. Não utilizar do que foi feito antigamente para justificar o que está acontecendo agora. Então a história está lá para a gente não repetir os mesmos erros. E ao contrário disso, estão se utilizando do termo vai estudar a história para justificar o que está acontecendo. Não pode. Na realidade, eu vou pegar uma deixa aí para usar uma frase que eu ouvi dizendo o seguinte: você não pode mudar o começo, mas você pode fazer um novo final, né? Exatamente. Eu acho ainda que o brasileiro ele é apolítico, né? Quando o brasileiro ele elege um palhaço, o termo é esse mesmo, que todo mundo sabe do que eu estou falando, ele elege um palhaço para ser seu representante, uma vez que na mente de muitos daqueles que votaram desse palhaço não existia outra pessoa que ele teria como honesto, né? Então isso não é preferível que eu coloque um palhaço lá para representar o povo. Então eu acho que assim, o brasileiro ele ainda está no processo de aprendizagem da política, né? Na realidade é o seguinte, professor, você quer votar num palhaço e quer cobrar a seriedade. A seriedade, é isso que eu quis dizer, é verdade. Aquela coisa, né? E ainda nesse ponto que ele falou, Não desmerecendo os palhaços. Claro, ainda toca nesse ponto que ele citou, eu acredito que tenha sido, falam, né, pode até ter sido que não, mas eu acredito que tenha sido um voto de protesto. E eu vou lhe dizer que... Mas que adianta o voto de protesto, velho? Não, então, acho que pode ter sido justamente o que Protestar aconteceu de que forma? aqui. Quer dizer, esse protesto vai causar uma consequência. Isso, mas... É igual o efeito bumerangue, eu lanço, mas ele vai voltar e vai me atingir, vai me machucar, entendeu? Mas se a gente for comparar a conduta do palhaço no Congresso, está muito melhor do que vários políticos com certeza, mas olha, carreira. a política não pode brincar de tudo. Exatamente. Não pode brincar, porque Ou todos então, nós... O voto de comoção, o que aconteceu com a Pois é. gente. Eu acho que está faltando o povo aprender a votar. Acho que a educação, levar para as escolas a política, sabe? Não a politicagem, que existe muito. Tentar cortar essa politicagem. Mesma coisa da questão da violência, que eu acredito que vai ser solucionada através da educação. Mas isso é a longo prazo. São leis mais duras, poderiam ajudar bastante a curto prazo. A educação, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, o esporte também, associado à educação, é justamente o que vai tirar dar crianças que estejam numa situação de risco, dar a elas um futuro, dar a elas uma visão para frente. Queria agradecer ao professor Eugênio Batista, a você, lá, agradecer aqui ao professor Fábio Madruga, né? E dizer o seguinte, né? Como eu falei nesse instante, é que a gente pode não mudar o passado, mas a gente pode mudar o futuro, não é verdade? Queria aproveitar também aqui a oportunidade para parabenizar todos os caminhoneiros que fizeram seus movimentos, mesmo tendo sido crucificados ou ameaçados de penalidade mais severas, mas que isso serviu para que a gente chegasse onde nós estamos. E com certeza a gente vai chegar lá. Nós estamos num momento, tá, que a gente não pode exigir muito do país. Né? A gente não pode perguntar o que é que o país pode nos oferecer. Mas a gente pode perguntar e fazer uma autocrítica. O que é que você pode fazer pelo país? Não o que o país pode fazer por você. E nesse momento, eu acho que é o momento de a gente dar as mãos e ajudar o país, não é verdade? Para que a gente volte ao crescimento,
a geração de emprego, para que a gente possa realmente amanhã viver dias melhores. Meu muito obrigado.